Olá, galera, tá me ouvindo bem aí? Direitinho? Minha E aí, voz? professor, bom dia. E aí, buenos E aí, dias, professor, cara. tudo bem? Está tudo bem, graças a Deus. Tudo tranquilo. Minha voz tá bem aí com vocês? Tá, tá. E aí, E aí, como tá sendo essas aulas aí? Tudo tranquilo? Tá. Só aula de português que dá uma caída por causa da chuva, né? Choveu. A Ah, internet dele sim. caiu. Acontece, tá caindo mesmo. Sofri umas quedas hoje de manhã, mas acordei cedo pra tentar organizar isso aí. Complicado, essas quedas. Buenos dias, Laísa. Tudo bem? Tô vendo tudo aqui agora. Tendo controle aqui do chat. Tô um pouco rouco com essa chuva, mas esse tempo chuvoso, mas tá tudo tranquilo. Vamos dar um tempinho aí pro pessoal ir chegando. Que bom, que bom. Que bom, tá tudo bom aí com vocês. Dá tempo da gente ir chegando aí direitinho. Buenos dias, Mirelle. Tudo bem? Vem contigo. Muy bien, muy bien. Que bueno. Então, pessoal, quando o pessoal vai chegando, eu vou falar umas coisas aqui, ó. Nosso assunto tende a terminar hoje. Não sei se vocês já sabem, a avaliação tá batendo aí na porta, né? Então, como a avaliação tá batendo aí na porta com já de vocês, serão entre o dia 16 e o dia 26, vai ter alguns procedimentos aí referente às atividades, né? Sabe, com certeza. Choro e felicidade ao mesmo tempo, né? É um misto de emoções. Mas o que eu quero dizer é sobre as nossas atividades. Como eu falei, tem pessoas ainda que não enviaram, algumas têm. Tudo tá lá no Classroom. E hoje tem uma última atividade aí que eu vou passar para vocês. Ô, professor, Oi, diz aí. quando a pessoa ela manda uma mensagem aqui no chat e não chega, é por quê? Que fica dizendo falha no envio. Oxe, estranho. É, o meu fica parecendo que tá falhando no envio. A conexão tá aí, a sua conexão tá boa, eu escuto bem. É estranho É, mesmo. Porque eu tô recebendo todas aqui, o chat é liberado para falar, entende? eu mando Às oi, vezes, aí não vai não. estranho. Eu Estranho falho aqui mesmo. no ar de qualquer coisa, então. Beleza, beleza, beleza. Pode falar no WhatsApp. Então, as atividades estão aí, tá, para vocês. Tem uma lista, certo? De atividades. E eu já fiz uma revisão dos outros assuntos na aula passada. E agora a gente tem que verificar essas coisas das nossas últimas atividades, ok? Então, ultimamente, a gente só necessita finalizar isso aqui, ok? Deixa eu tentar abrir aqui para vocês. Hum. O último assunto é verbo, é bem tranquilo. Ele tem algumas especificidades, tá? Ele tem algumas diferenciações referentes aos outros, tá? É algo bem específico que a gente pode estar batalhando e organizando aí, certo? Deixa eu tentar aqui espelhar a vocês. Pronto, aparece para vocês aí já? Alguns aí. Sim. Pronto, bom saber. A conexão tá legalzinho. Bora lá. Então,
como eu falo, esses slides vão estar com vocês aí, junto com a atividade, certo? A atividade está nesse slide, e os slides vão junto com a atividade, certo? Eu vou postar lá no Classroom depois. Então, vocês vão ter, como sempre, esse acesso aí. Tá? Então, o que temos a falar sobre o pretérito imperfeito do indicativo, certo? Tem aqui embaixo, ó, lo utilizamos para, aqui, ó, no segundo quadro, utilizamos para hacer descripciones de pessoas, coisas, lugares e ações em el passado. Ou seja, você vai fazer descrições de pessoas, coisas, lugares e ações que aconteceram no passado, certo? Algo que já foi terminado, por isso que está no pretérito, ok? Esse é o mais básico de todas as regras. Temos aqui também, ó, hablar de uma rotina em el passado, ou seja, falar de uma rotina do passado, uma coisa que você fazia, só que parece que você não está fazendo mais, você parou de fazer. Era uma rotina sua que você fazia todo dia, mas você parou. Eu, no meu caso, eu era tecladista, tocava por aí quando era mais novo, mas agora eu parei, entendeu? Não é mais minha praia. Eu só faço só de brincadeira ultimamente, mas aí eu falava, eu tocava em tais locais. Tocava, ou seja, está no pretérito imperfeito no indicativo, só que no português, né? Em espanhol vai ter algumas regras. Ele faz algumas regras, tem algumas coisas, né? Algumas diferenciações. Então, temos aqui, ó, a continuação. Hablar de acciones que ocurrem no passado de maneira simultânea. Ou seja, você fala de ações que acontecem de maneira simultânea, certo? Você vai falar dessas ações que ocorreram no passado, certo? Você tem esse controle, mas essas ações já passaram, entendeu? Vocês não têm esse total controle dessas ações. Aconteceu em vários momentos específicos, pode ser da sua vida, de situações diferentes, ok? Até aí, pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Olhar o chat aqui rapidão. Tranquilo. Tranquilo, professor. Ok. Tranquilo. É bem de boa. Mas a gente vai ter algumas regras aqui, ó. Temos aqui, em verde aqui, se vocês estão vendo, os marcadores temporales, né? Temos aqui sempre, mientras pode ser considerado às vezes, tá? Mientras, cada lunes, ou seja, cada segunda, ou todos os dias. Então, temos aqui, ó, as finalizações. No verbo terminado em AR, do verbo cantar, né? Ficava assim, eu cantava, tu cantavas, ella, você cantava. Nós outros cantávamos, vosotros e vosotras cantabais, ellas, ustedes cantavam. Sempre quando for terminado em AR e o verbo for regular, ele vai terminar nessa tranquilo e favorável, isso aí. Sempre vai estar terminando nessas conjugações. Mas terminados em ER, verbo beber e verbo vivir, né? O verbo viver, né? Só que em espanhol, vivir. Então, ele vai ter outras terminações. Também a mesma coisa. Ia, ias, íamos, iais e iam. Ok? Mas começamos aqui, ó. Eu bebia, tu bebias, ella, usted bebia. Nós outros bebíamos, nós outros bebíais, ellos, ustedes bebiam. A finalização sempre vai ser essa mesmo. E uma curiosidade, quando a gente encontra em vários locais, a gente encontra verbos irregulares, né? No pretérito imperfeito, em espanhol, só vai ter 3 verbos irregulares, que era o verbo ser, o verbo ir e o verbo ver. Eu era, tu eras, ele era. Nós outros éramos, vosotros erais, ellas, ustedes eram. Tudo no irregular. A mesma coisa do verbo ir e do verbo ver. Parece errado, né? Eu beia, tu beias, mas é a forma correta. Por isso que é um verbo irregular. Só são 3 verbos regulares, bem fácil de lembrar aí. Tá tudo aí certinho. Ok?
Dúvidas, pessoal? Não. Não. Beleza. Podemos prosseguir, ó. Então, temos aqui a forma, como se forma, né, os verbos, mas a gente tem que dar atenção do que está aqui escrito aqui embaixo, ó. Atenção. Em la língua portuguesa, a desinência verbal de la primeira conjugação, a R, se escreve uma B. Falava, né? No caso, a gente diz, eu falava muito com essa menina, mas deixei de falar. Era uma ação minha que eu tinha com ela, não sei por quê, algum motivo ter que a gente parou de conversar, mas eu dizia, eu falava muito com essa menina, mas eu deixei de falar. Eu estou falando algo no pretérito imperfeito do indicativo, porque foi algo que eu fiz, isso para português, tá? Para vocês, eu sempre vou estar puxando para o português, porque vocês vão ter essas ideias específicas aí de transição, tá? Às vezes, né, mientras tanto, em espanhol, essa desinência leva a consoante B, hablaba, ou seja, o som vai ser B, né? Veja que tem essas diferenças aí. Ok? Professor, Oi, esse pode verbo falar? habla é falar, né? Isso, falar. Falar, Hablar. comer, partilha, né? O verbo Isso, partir. isso. Partir. Isso, partir. Correto, isso mesmo. E aqui na última linha, vocês estão vendo los verbos de segunda R y tercera, pasó, y R, conjugación tienen las mismas terminaciones. Ok? Aí vai mostrar, vai ter as mesmas terminações, não tem erro. Nunca vai fazer essa transição. Ok? Vamos ver aqui. Então, vamos ter algumas diferenças aqui, ó. Já tem um mapamentar para vocês lembrarem aí. Certo? Aqui, seguindo na partezinha amarela aqui, ó. Ele representa hechos não terminados em momento atual. Certo? Ou seja, o presente representa fatos não terminados no momento atual. Aqui a gente está fazendo uma diferença, né? Que vocês estudaram também presente do indicativo. Então, já vai dar uma ajuda para vocês terem uma ideia o que é presente de indicativo, que está de amarelo, e o que é o pretérito imperfeito de indicativo, que está em vermelho. Ou seja, o imperfeito traslada, ou seja, transmite, né? O imperfeito transmite essa perspectiva ao momento do passado. Certo? Então, você, como eu falei, ele vai sempre estar demonstrando esse tempo de passado. Aqui, ó. Temos aqui um exemplo, no segundo quadradinho aqui amarelo. Si ya estamos en invierno, hace frío, llueve y lo peor es que por las noches no funciona la calefacción de la casa. Ou seja, sim, já estamos no inverno, faz frio, chove e o pior é que por as noites não funciona a estrutura da casa, ou seja, a calefacción. Ou seja, a casa dele é toda esburacada, né? Ele está falando no tempo presente, ele está falando que está no inverno. Esse é o presente indicativo. Só que esse tempo passou. E aqui está ele no outro lado. O segundo quadrado vermelho diz aqui, ó. Se hacía frio. Ou seja, fazia frio. Fez. Não está mais acontecendo. Llovia. No llueve. Llueve presente. Llovia. Pretérito perfeito. Porque estávamos en invierno. Y lo peor es que por las noches no funcionaba la calefacción de la casa. Ou seja, você verifica, né? Terminou em bar, o ia, sempre vai ter essas... você vai identificar que ele é o pretérito imperfeito. Certo? E aqui você vai ter mais alguns exemplos aqui em diferenças, ó. Veja aqui no último quadrado amarelo, a primeira linha. Mi novia es muy inteligente. Ou seja, minha noiva é muito inteligente. Ela é muito inteligente. Eu falo que ela estuda pra caramba. Ou minha namorada, né? No caso é minha namorada. Minha primeira novia era muito inteligente. Ou seja, ela era minha namorada. Hoje não é mais. Mas ela era muito inteligente. Eu estava com ela no passado. Mas não estou mais. Entendeu? Ou seja, aí vocês têm aí nesse slide essa diferenciação para ajudar vocês. Ok? Alguma dúvida, pessoal, até aí? Não. Não.
Tá. Eu necessito de vocês. Tem uma charada aí no próximo slide. O que isso tem a ver com o assunto? Peraí, vai mostrar aí, deixa eu passar esse dele aí. Pronto. O que isso tem a ver com o assunto? Primeiro tem que descobrir o que é. Aí é na Bahia, né? É. Mas o que tem a ver com o assunto, a Bahia? Vamos ver quem é certo. Acarajé, saudade, nunca mais comi um. Tá fechado durante a pandemia. Sem Mas não ideia. lembro, não. Sem ideia. Pronto. Já descobriram o que é Bahia, tá? Volta aqui nos slides. A terminação. A terminação do ARR. Alguma ideia? Só sei que eu queria acarajé. Quem não queria, né? Hein, pessoal? Olhe os finais e tente verificar. Uma técnica de memorização. Nada sem ideias? A finalização, pessoal. Veja, aqui, ó. Ba, aqui, ia, Bahia. Sacas? A finalização. Ah, entendi. Uma É técnica de mesmo. memorização. Você vai lembrar sempre, você vai lembrar sempre que o AR vai terminar, né? Em Ba, e o segundo sempre ia. Bahia, mesmo. Eu lembro, essa técnica eu peguei do meu professor do ensino médio. Ele falava, ele imitava um baiano na sala e ficava perguntando, porque isso tinha a ver. Ninguém entendia nada. De geração para geração, geração para geração. Eu sempre achei engraçado. E eu carrego isso. Então, se você lembrou do pretérito imperfeito, do indicativo, lembre dos sinais e lembre do acarajé gostoso aí, que quando acabar a pandemia, vamos comer. Vamos comer. Vamos comer, lembrou do acarajé. Vai dar fome na hora da prova. Vai bater aquela. Sua barriga vai roncar na hora da prova, lembrando da Bahia, mas você vai estar pelo menos com uma boa nota. A fome você resolve depois. Mas basicamente é isso mesmo. É verdade. Só falta o H. Só falta o H mesmo. Mas a ideia de pronúncia é essa. Tá no slide, deixarei para vocês aí mais tarde, ok? Então, continuando. Temos aqui, como eu falei, vamos dar uma ênfase nos verbos irregulares. Mas você vê que os verbos irregulares, no RR, ele vai ter até meio que parecido, tá? Isso daí você tem que lembrar que é uma conjugação diferente, então na hora da prova vocês têm que ter uma ideia. Esses são três verbos regulares e que eles serão diferenciados. Você não vai seguir a regra do Bahia, tá? Então aqui, ó, como posso dizer, só existem três verbos irregulares em el pretérito imperfecto de indicativo: ir, ser e ver. Ou seja, ir, ser e ver, basicamente é a mesma coisa em português. Ok? Tá certo, tranquilo. A net tá ruim mesmo, mas tranquilo, sem problemas. Acontece mesmo. A conexão hoje não tá muito boa, não. Tá um chove em Manaus fica reclamando. Mas voltando. Então, você vê que o Bá tá aqui presente. Joíba, Tuíbas, Elede dos Teriba. Nos outros Ibamos, os outros Ibais, Edios usted, Irban. Sem erro, comum aqui, tá? Aí vemos aqui do verbo ser. Joera, tueiras, ele de usted era.
Nosotros erramos, vosotros errais, ellas, ustedes erram. Você vê aqui que tem a finalização aí para você ver que você pode tentar lembrar algumas coisas, né? Das efetivações. Ok? Eu também vou postar essa aula depois aí lá no nosso grupo do Classroom, tá? No YouTube. Então, do verbo ver, yo veia, você vê que a pronúncia, lembra que o V é beia, beia, certo? A pronúncia. Yo veia, tu veias, ele, você veia. Nós outros veiamos, veiamos. A pronúncia é mais fechada, diferente, né? Veiamos, vosotros veiais, ellos, ellas, ustedes veiam. Lembra que todo o som de V vai ter som de B na língua espanhola, ok? Dúvidas, pessoal, até aí? Não. Beleza. Então, ó, eu vou passar um vídeo para vocês sobre o assunto, tá? Para facilitar aí com alguns exemplos escritos. Esses exemplos eu farei com vocês lá se tivesse presencial, mas é para a gente definir assim, um com o outro aqui fica mais complicado. Então eu vou passar um vídeo explicativo sobre isso, tá? Rapidinho. Ele é bem rápido, não vai demorar, mas essas são as questões que eu quero, tá? Envolve interpretação de texto. Eu vou dar um prazo até a próxima terça-feira aí, porque são 17 questões, né? Você São vai botar muitas, no então. Eu vou botar lá no grupo. Lá no Class, o grupo não, Classroom, desculpe. Vou botar no Classroom, tá? Junto com os slides. Certo? Então, é bem tranquilo aí. O que vocês tiverem para conexão, aí é bem tranquilo. FM mode. Okay? Line in mode. Aí eu vou fazer a transmissão aqui para vocês. Eita, o eco. O eco da caixa. Espera aí, deixa eu tirar. Porque eu tô online. Eu tô online no coisa lá no computador e pelo horrível ouvir minha voz. Bluetooth mode. Tá. FM mode. Essa caixa é guerreira, me acompanha pra tudo que é lado. Peraí, deixa eu ver se eu consigo transmitir aqui. Tá me ouvindo direito, né? Prontinho. Aqui. Tenta aqui. Ei, pessoal, mas tá dando para entender tranquilo o assunto? Até agora? Tá. As regras não são complicadas. É bem tranquilo de seguir. É mais olhar as terminações, né? No verbo regular, né? Isso mesmo. Mas nos slides vai estar bem tranquilo. Essa da pronúncia que fala. Tem a questão da pronúncia também. É mais fechada, né? Deixa eu tentar aqui.
Onde é que é? Eu só vou liberar aqui, tá? Acho que agora foi a conexão. Tá travando, mas agora. E aí, pessoal? Hoje, nessa aula, nós vamos aprender sobre o pretérito imperfeito. Esse é um tempo muito tranquilo da gente estudar, certo? Ele não tem muitas dificuldades, não. Até parece muito com o pretérito perfeito realmente do português, certo? Esse é o pretérito perfeito do indicativo, certo? Do modo indicativo. A palavra pretérito, ela já nos dá a ideia de que a gente está trabalhando com o passado. Então, a ação expressa pelo pretérito imperfeito, ela é uma ação ocorrida no passado. Ela não tem mais relação com o meu presente, certo? Ela aconteceu num período já acabado. Outra característica do pretérito imperfeito é que o pretérito imperfeito, ele teve um período de duração. Como assim? Uma característica forte desse tempo é que você consegue identificar, na hora que é utilizado o pretérito imperfeito, você consegue identificar que aquela ação ela ocorreu em um determinado período, certo? A gente não se preocupa muito assim com o início, com o final, a gente sabe que ele aconteceu em um determinado período, sabe? Então, isso é uma característica bem marcante. Na maioria das vezes que a gente utilizar o pretérito imperfeito, nós vamos perceber que teve uma duração, durou durante um certo tempo. Não foi uma ação que foi feita uma única vez de forma pontual, isolada. Não. É uma ação que foi feita durante um período, durante um tempo, e geralmente essa ação era uma ação que era feita com frequência, certo? Então, na maioria das vezes, a gente vai perceber que o pretérito perfeito ele é utilizado para falar de uma ação que era feita frequentemente. Uma vez, então, durante um período, a pessoa fazia apeitava aquela ação. Para ficar mais fácil, exemplos que fazem com o pretérito imperfeito. Eu vivia com meus abuelos. Eu vivia com meus avós. Veja que nessa frase, eu estou dizendo que eu vivia, ou seja, foi um período, né, foi um tempo. Naquele período, eu não determinei aqui na frase, mas entende-se que houve um período de tempo em que eu vivia com meus avós. Né? Então, eu passei um tempo fazendo isso, vivendo com os meus avós. Então, teve um período de duração. Outra frase. Eu jogava com meus primos. Então, eu brincava, ou eu jogava, depende aí do contexto, mas eu brincava com meus primos. Se você observar, eu fazia isso frequentemente. Veja que não foi uma coisa que eu fiz uma única vez, certo? Eu não estou dizendo, eu joguei com meus primos. Não, eu joguei teria sido uma situação. Mas quando eu falo eu jogava, eu brincava, eu estou dizendo que é algo que eu fazia frequentemente. Fiz mais de uma vez durante um período. Uma outra frase, ela comia de madrugada com frequência. Então, ela comia de madrugada com frequência. A gente percebe aí que quando ele fala ela comia de madrugada com frequência, só o fato de ter já o comia já dá uma ideia de que ela fez isso mais de uma vez, certo? Então, esse tempo verbal aí, o pretérito imperfeito, ele serve para isso, tá? Vamos ver como é que é formado. Eu coloquei aqui essa tabela para a gente observar. Quando o verbo ele é de primeira conjugação, né, quando ele termina em AR, a gente vai ter essas terminações, ok? Quando o verbo ele é de segunda conjugação, aí as terminações são essas aqui embaixo. Ia, ias, ia. E de terceira conjugação? A de terceira conjugação também é ia, ia. A gente vai observar o quê? Que a gente tem uma descendência, uma terminação para o AR, e tem uma mesma terminação o R e para o R, né, que é a segunda e a terceira conjugação. Então, a gente vai perceber que a gente conjugou quase do mesmo jeito o R e o IR. Né? Vamos ver aqui alguns exemplos que eu coloquei numa tabela.
Por exemplo, eu tenho o verbo nadar, comer e abrir. Nadar, que termina AR, é de primeira conjugação. Então, o verbo nadar, eu conjugo da seguinte maneira. Eu nadaba, tu nadabas, ele nadaba, nosotros nadábamos, vosotros nadabais, ellos nadaban. Como é que eu cheguei a esse nad aqui, destacado em verde claro? É simples para você descobrir. Você pega o verbo, por exemplo, o verbo nadar, e você tira o AR, ER e o IR do verbo. O que sobra é o radical. Então, você vai pegar esse radical aqui e acrescentar as terminações do AR, porque nadar termina em AR. Né? A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, com o verbo comer. Então, eu tenho o verbo comer. Quando eu tiro o R, o que sobra é com. Então, você vai pegar esse com e você vai adicionar o quê? Vai adicionar a terminação do R, porque comer termina em R. Então, vai ficar o com mais o quê? Ó, ia, ias, ia. Então, vai ficar ia, ias, que é o que a gente encontra aqui, né? A gente encontra eu comia, tu comias, ele comia, nós outros comíamos, vosotros comíais e eles comiam. E o verbo abrir termina em R, então quando eu pego o abrir, que eu tiro o IR, a gente fica com AR, que é o radical. Então, eu pego esse A, B, R e adiciono o que a ele? As terminações do IR. Por quê? Porque abrir termina em IR. Então, você vai adicionar as terminações. Então, vai ficar eu abria, tu abrias, ele abria, que é o que a gente vai encontrar aqui. Então, eu abria, tú abrías, él abría, nosotros abríamos, vosotros abríais e ellos abrían. O pretérito imperfeito, ele tem uma coisa legal que a gente não tem muitos verbos irregulares, certo? Vou mostrar aqui verbos irregulares. Os verbos irregulares no pretérito imperfeito, ser, ver, ir. Os verbos ser, ver e ir. Então, você vai observar que ele se conjuga de uma maneira particular. Então, realmente, aqui você não vai, por exemplo, tirar o ER, o que sobrou foi o S só, né? Mas na hora de conjugar, você vai perceber que aqui nem o S aparece. Fica, yo era, tu eras, él era, nosotros éramos, vosotros erais e ellos eram. Isso em português é o quê? Eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós eras, eles eram. Então, você vai perceber que também em português o pretérito, o verbo ser no pretérito perfeito, ele é irregular. Outro verbo irregular no pretérito imperfeito é o verbo ver. O verbo ver é o verbo ver. Então, yo veía, tú veías, él veía, nosotros veíamos, vosotros veíais e ellos veían. E outro verbo irregular é o verbo ir, que é o verbo ir. Então, em português fica eu ia, tu ias, ele ia, nós íamos. Em espanhol vai ficar yo iba, tú ibas, él iba, nosotros íbamos, os ibais e eles iban. Bem, é isso, é muito simples o pretérito imperfeito. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima aula. Valeu aí, galera. Então, basicamente é isso mesmo. Ok? É bem fácil, não tem nenhuma diferenciação, certo? De regras. Ok? Não tá nenhuma diferenciação de regras e contexto. Alguma dúvida, pessoal? Até agora só foi para reforçar mesmo com alguns exemplos aí, certo? Não, Falando de avó, também falando da família, né? Que a gente estudou, dos membros da família. É bem tranquilo, certo? A única coisa que vai dificultar para vocês mais é a questão a interpretação de texto. Sempre é algo mais puxado, né? Deixa eu tentar espelhar aqui. Nosso tempo está acabando, mas ainda tem uma coisinha para passar. Que em nossas provas sempre vai ter a interpretação de texto, né? Nem que seja básica, porque vocês estão iniciando, né? Na língua espanhola. Oi, pô, tô ouvindo. Pode falar, Mirella. Fim, em que sentido?
Fim de encerrar alguma coisa, uma ação, ou fim de partir? Encerrando, então, fim. Ele fim. Com N, assim. Ele fim ou ele final. Se você encerrar alguma coisa, uma ação que você nunca mais fazer, ele finalizou todo. Assim, ele finalizou todo. Tem duas formas. Ok? Ele fim de uma ação que você pode tentar retomar fazer, mas uma coisa que você não vai mais fazer, ele finalizou todo. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais. Ou seja, não farei mais isso. Ok. Eu peguei isso numa série que, quando eu era adolescente, mas as meninas enjoavam muito, que era Rebelde, sabe? Era uma, não sei, acho, não sei se já ouviram falar, era Rebelde. E, se eu não me engano, um cara pega, trai uma moça lá, aí ele fala, esse é o final dela todo, não quero mais isso. Ele disse que não vai trair mais a moça, entendeu? É algo que eu me recordo, um exemplo. Mas vamos tentar aqui. Tentar aqui só. Pronto. Está aí, pessoal? Espelhando os slides? Pronto, abriu agora. Agora foi. Pronto. Deixa eu abrir aqui para vocês verificarem melhor. Então, ó, esse é um texto simples. No Enem você encontra textos. Existem duas coisas de forma no Enem, se você for encontrar em espanhol. Existem as passagens, né? As passagens de texto, que são apenas passagens ou citações de algumas coisas específicas, né? Como poesia, poetas. E tem os microtextos, que são esses aqui, né? Que a gente tá verificando agora. E tem uns textões, né? Aqueles textos que você observa, ou você perde a questão. Simplesmente, simplesmente isso, né? Então, a gente vai iniciar os microtextos, porque a gente tem a parada do intertextual, tá? Como você tem que verificar, todo texto ele quer passar algo para você. Lembrando que texto é um conjunto de ideias que passa algo, né? Expressa algo. Vamos entrar um pouquinho aqui no português para poder entender, porque no espanhol a ideia é a mesma. Então, o texto ele passa isso. Então, você tem duas sínteses numa interpretação de texto. Você tem o reconhecimento, que você reconhece as características do autor, as características do texto, e depois você tem a compreensão. Não tem aquele ditado que você diz: ah, professor, eu li, eu entendi, mas eu não compreendi. Não existe muito isso. Quando eu era aluno, tinha. Quando eu pegava uma matéria de química, por exemplo, que eu era ruim pra caramba, em química, professor, eu li isso aqui lá no Ateneu, professor, eu li isso aqui tudo, eu entendi o que quer passar, mas não compreendi nada. Não é assim. A gente tem essas dificuldades, né? Uma interpretação de texto, se você lê e não compreende, você não fez nada. Primeiramente que a gente tem essas, como posso dizer, esse reconhecimento. É como você vai em um terreno desconhecido. Você está pisando em um terreno desconhecido. Por exemplo, você está dirigindo numa BR, você está na BR, e o GPS manda você entrar para aquele caminho ali, um matagal brabo. Pois você vai no maior cuidado possível. Se for aquele único caminho, você vai. Mas se não for, você não vai, entendeu? Não vai entrar no matagal sem reconhecer, entendeu? É basicamente isso mesmo, na forma mais chula possível de dizer. É isso aí. O texto também é assim. Eu lembro dessas características, eu lembro dessa brincadeira que eu faço aqui na hora de texto. Primeiro você tem que reconhecer. E se tiver imagem, reconhecer mais ainda. Olá, é porque eu não sei se vocês estão vendo bem aí, mas a primeira imagem ela representa um garoto jogando pipa e umas crianças brincando de boneca, né? E ali você vê uma menina e um ninho ali representativo também de brincadeira, né? E aqui diz, ó, mais além do espelho.
o título. Eu vou traduzindo já, tá? Aí vocês vão acompanhando. Certo? Então, aqui, ó, frente à concepção do cinema como representação da realidade, existe outra, se bem menos conhecida, Segundo, la qual a sabedoria do cinema reside em toda sua capacidade de encarar o imaginário. Ou seja, você já está falando de algo, já está falando sobre o cinema e que o cinema transcende, né? Aí eu não sei se vocês já assistiram aquele tal Deadpool, né? Não sei se vocês têm idade para assistir esse. Mas a pessoa assiste, né? Aquele filme Deadpool lá da Marvel. Ele fala, ele sempre transcende, né, a quarta parede que dizem, né? É mais ou menos isso aí. Se não, um universo novo, onde se mesclam objetos comuns e situações anômalas. O que é uma situação anômala? Alguém sabe o que é uma situação anômala? Meu Deus, vocês são terríveis. Ai, ai. Então, uma situação anômala é uma situação que não é comum, certo? Situações que não são comuns no dia a dia, tá? Mas o cinema também representa isso, como uma questão de ficção, por exemplo, que ele mistura tanto o que pode acontecer como o que não pode acontecer. Ou seja, fatos concretos e sensações impalpáveis, ou seja, sensações que não se pode sentir. Presenças de reconhecimento e entidades irreais, comportamentos habituais e lógicas surpreendentes. Em resumo, o cinema abre um espaço distinto, ó. Ele cine abre no espaço distinto, ou seja, já tem aí legendado, já tem aí sublinhado a ideia que ele quer passar. Habitado por muitas mais coisas, né? Dos que rodeiam na nossa vida. Deveremos fazer, portanto, quando a Alicia volta dos Países das Maravilhas, né? É um bom filme, eu assistia quando era pequeno, Alice nos Países das Maravilhas, né? Era bem bacana. A versão mais antiga, claro. Sim, queremos realizar de verdade a viagem e fomos sido convidados, né? Invitados. Não bastará? Como somamos a janela, né? A la ventana, né? A janela, e contemplar a paisagem. Assim, podemos ir além do espelho, né? Passar ou ir além do espelho. Ok? Ou seja, ele fala que o cinema traz esse... Você já tem que buscar ideias. Ou seja, eu já pisei no terreno, eu já conheço como ele é. Ele já tem essa ideia, certo? A ideia do imaginário, a ideia do cinema. Você já pegou essas ideias. Então, como nosso tempo aqui está acabando, vamos responder só essa 10ª aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia como funciona o microtexto. Aqui, ó. Ao valer da imagem, Alice em frente ao espelho, ou seja, você memorizou, né, que a Alice esteja em frente do espelho, mas isso vai além do que ela se vê no espelho. Se lembra que o cinema é algo imaginário. Então, entenda aí, né? Ela é como se ela entra no espelho. As crônicas de Isso. Nárnia também, professor. Eles entram no guarda-roupa e saem em outro mundo. Foi, eu já ouvi falar, não assisti ainda, mas eu É queria muito ver. bom. Então, ó, o que é necessário? Letra A, juntar-se à janela e ultrapassar o limite do filme, da pantalha. É bem raso, né? Então essa letra A, ela não é. Acho que Que não. aqui está falando basicamente de Alissa. Ou seja, olhar desde fora do espelho, olhar desde fora ao espelho, ficar olhando Não. só para o espelho, também não. Observar atentamente e manter-se aislado, ou seja, manter o além, né? Manter além da realidade. Essa letra C tem sentido. Contemplar sua imagem refletida no espelho, letra D. Não. Só isso. Não, que Entrar que deixa e que ver mais ultrapassa. além do que realmente foi aparente. Aí temos duas, letra C ou letra E? Rapaz, eu vou nascer. Oi, mais alguém? Então, Vou só na, para finalizar, quem disse letra C está correto. Por que não é vou letra nessa E? também. A letra E não é porque ele está mandando entrar no espelho e ver. Como se vai entrar e ver ao mesmo tempo, entendeu? Ele faz uma conjunção errada. Por isso, se você não reconhece, você erra. Não é à toa que muita gente errou essa aí. Foi uma questão do caráter técnico. Certo, pessoal? Dúvidas?
Então, ninguém sai agora no momento que eu vou só trazer aquele print maroto que eu sempre faço, de quem está presente, tá? Para chamadas. Certo, professor. Os relatórios estão acontecendo, quem está perdendo está sendo identificado na direção. Então, tenham cuidado aí quem está faltando. E, na verdade, sabe quem é quem falta, né? Basicamente é isso. Pessoal, então, o que eu quero dizer a vocês, né? Tenham um bom dia a todos. E eu vou, à tarde, eu vou postar as atividades aí para vocês, ok? Ok. Valeu aí. Tamo Tchau. junto. Tchau, professor. Valeu, bom dia a todos aí, valeu. Falou, professor. Bom dia. Valeu, bom dia, buenos dias a todos vocês.